Tá, essa aqui é uma aula que eu dou na pós-graduação da pós de ginecologia oncológica e cirurgia minimamente invasiva lá no Sírio-Libanês. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a conduta no espessamento endometrial, né? Por que que o espessamento endometrial é importante? Ele é importante por causa do câncer de endométrio. A gente sabe que 3,1% das mulheres vão ter câncer de endométrio durante a vida. E ele corresponde mais ou menos a 7% dos tumores femininos, né? Então, se a gente olhar aqui, a gente vê o quê? Que desde o nascimento até a morte, uma em cada 33 mulheres vai ter câncer do corpo uterino. Isso é importante, principalmente nos Estados Unidos, por quê? Por causa da síndrome de Lynch. A síndrome de Lynch é uma condição genética que leva para câncer, causa tumores antes dos 50 anos, muitas vezes, está relacionado principalmente com o câncer de cólon, né? E nos Estados Unidos é uma coisa muito importante porque um em cada 279 indivíduos terão síndrome de Lynch nos Estados Unidos. E isso vai levar com que mais ou menos 4.000 casos de câncer coloretal aconteçam e 1.800 casos de câncer de endométrio. Então, é uma síndrome importante, por isso que hoje, quando você opera um tumor de endométrio, você sempre faz pesquisa dos genes do mismatch repair para saber se essas pacientes são deficientes ou não. Ele também corresponde a 7% dos tumores nos Estados Unidos. Aqui é a estatística do ano passado, né? Que mostrava que tumor do corpo uterino tem 7%. Se a gente for olhar aqui no Brasil, né, tumor de corpo uterino, que está aqui, está dando 3,2%. É um tumor relativamente frequente, é importante e é uma incidência muito maior na quinta e sexta década de vida. Quando a gente tem um tumor nos estágios iniciais, a gente tem 85 a 90% de chance de cura. E apesar do rastreamento de rotina não ser recomendado para o sangramento pós-menopausa, peraí que pronto. Ah, ele é uma indicação para a gente avaliar endométrio, ou seja, rastreio não parece ser muito útil, mas se a paciente sangrou, principalmente no pós-menopausa, é uma indicação de que a gente precisa fazer uma avaliação detalhada desse endométrio. A gente costuma falar que tumor de endométrio é um tumor bonzinho, que ele não é agressivo. Por quê? Porque ele cura na maior parte dos casos. O que que a gente observa? Quando o tumor é localizado, em 5 anos a sobrevida é 95%. Mas se ele já tem metástase regional, cai para 69% e metástase à distância cai para 17%. Mas se você somar todas essas sobrevidas aqui, vai dar mais ou menos 81% de sobrevida em 5 anos. Quando a gente fala de câncer de ovário, a gente sempre fala que o câncer de ovário é um tumor muito mais agressivo. Entretanto, quando ele é estádio clínico 1 também, ele tem 92% de sobrevida em 5 anos. Se ele já é um pouquinho mais avançado, ele chega a ter 76% e com metástase à distância por volta de 30%. Mas a sobrevida global em 5 anos, com todos os estadiamentos, chega a 47%. Mas se você olhar localizado com localizado, distante com distante, a gente vê que tumor de endométrio, quando está disseminado, ele costuma ser mais agressivo até do que o câncer de ovário. Então é importante que a gente saiba disso, porque o fato da gente diagnosticar muito tumor inicial, porque ele é um tumor que dá sintoma precoce, ele sangra na maior parte das vezes, a gente acaba achando que ele é um tumor menos agressivo, mas ele não é. Como é que a gente vai iniciar a avaliação endometrial? A avaliação endometrial normalmente é feita através do ultrassom transvaginal. A gente faz um ultrassom transvaginal porque ele é um método confiável, é um método barato e tem uma boa detecção para um câncer de endométrio. Se você tiver um bom ultrassonografista, você vai conseguir ter detalhes desse carcinoma de endométrio pelo ultrassom muito semelhante ao que a gente vê na ressonância magnética. A diferença é que na ressonância a gente tem as imagens, a gente mesmo consegue ver, e normalmente no ultrassom a gente não tem essa expertise para poder acompanhar o exame e saber o que está acontecendo. Mas o ultrassom de endométrio é um método excelente para avaliar, principalmente câncer de endométrio, e é um exame mais barato e mais rápido de ser feito do que a ressonância magnética.
E para quem que a gente deve indicar uma avaliação de endométrio? Principalmente para os pacientes que têm história de sangramento vaginal, isso tanto no pré como no pós-menopausa. Lógico que esse sangramento é diferente no pré e no pós, né? O sangramento uterino normal na pré-menopausa, ele ocorre de um jeito, mas se ele for persistente, abundante, a gente tem que investigar. E aquelas pacientes que fazem uso de TRH no pós-menopausa ou não, ou que têm antecedente de câncer de mama, estão em tratamento com tamoxifeno, porque o tamoxifeno é discutido se tem uma maior incidência de câncer de endométrio ou não nas pacientes que tomam tamoxifeno. Então, essa é uma pergunta que muita gente faz e não sabe. Você fala, poxa, a paciente está com espessamento endometrial. Qual é a espessura do endométrio? Isso é uma coisa muito variada, né? A gente sabe que as pacientes, quando fazem ultrassom transvaginal, e estão no pós-menopausa assintomáticas, 3 a 17% dessas pacientes vão apresentar espessamento endometrial. Mas a gente sabe qual é a espessura do endométrio? O endométrio tem diferença no pré e no pós-menopausa? No período menstrual, o endométrio mede entre 2 e 4 milímetros na maior parte das pacientes. Do sexto ao 14º dia do ciclo, ele fica oscilando entre 5 e 7 milímetros. Quando entra na fase periovulatória, na fase proliferativa tardia, ele chega a 11 milímetros. E na fase secretória, ele tem mais ou menos 16 milímetros. Então, você tem uma paciente que está na fase secretória, faz um ultrassom nessa fase, chega para você com um ultrassom de 16 milímetros, é uma mulher pré-menopausa, a gente não pode pensar que ela tem um espessamento endometrial, porque é uma medida que seria normal para as pacientes nessa fase. Então a gente precisa saber qual fase do ciclo foi feita, como é que foi avaliado isso, para que a gente não faça intervenções desnecessárias nas pacientes. Esse estudo aqui que foi feito com mulheres pré-menopausadas, são 849 mulheres, tem uma média de idade de 38 anos e meio, e a média do endométrio foi de 8,6 milímetros nessas pacientes. O mais importante, a gente viu o seguinte: 90% das pacientes tinham endométrio abaixo de 13,8 e 95% abaixo de 15,8. Ou seja, aquela medida de 16 milímetros, ela é aceitável, digamos assim, para 95% das pacientes. E o que mais eles observaram? Que a espessura do endométrio não tinha relação com a idade, com os sintomas da paciente, com a história obstétrica, nem com fatores de risco para câncer de endométrio. E nessas 849 mulheres não foi encontrado nenhum caso de carcinoma de endométrio, mesmo a gente tendo medidas de endométrio de 13 a 16 milímetros. E quando a gente tem um pólipo endometrial no ultrassom? Isso é uma coisa muito importante porque o pólipo ele deve ser incluído na mensuração do espessamento endometrial. Então, se você tem um pólipo endometrial, que o diâmetro dele é 5 milímetros. Você tem mais 5 de endométrio, você vai falar que esse endométrio mede 10. O que você precisa tomar cuidado, o ultrassonografista não pode medir longitudinalmente, medir o comprimento desse pólipo e falar que o endométrio mede 15 milímetros. Não. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, o ultrassonografista precisa saber dessas regras para poder falar com a gente. E a gente tem o quê? Nessas pacientes de 2013 a 2015, foram 792 pacientes assintomáticas, 350 no pré-menopausa, 262 delas tinham pólipos, 24 miomas, 6 tinham hiperplasia sem atipias, 2 tiveram hiperplasia com atipia e não houve nenhum caso de câncer de endométrio. Então, assim, o tamanho do pólipo isoladamente também não foi um fator de risco. Então, quando você tem pólipos no pré-menopausa nas pacientes, não é uma obrigatoriedade a gente fazer a remoção desses pólipos. A gente pode apenas fazer uma conduta expectante, acompanhar essas pacientes e ver o comportamento desse pólipo. Nesse estudo aqui, ele fala, né, unus pro onibus, onis pro uno. É um eterno dilema, né, um comentário sobre o eterno dilema do screening do câncer nas mulheres pós-menopausa assintomáticas. É hora de trabalhar em equipe?
para quem sabe muito latim, né? Isso aí quer dizer um por todos, todos por um, que era o lema dos mosqueteiros, né? E por que esse lema? Porque eles trabalhavam em conjunto, eles não faziam nada sozinhos, eles eram um time. Então a gente tem que saber que o fluxo de trabalho de diagnóstico do carcinoma endometrial nas mulheres assintomáticas no pós-menopausa continua sendo um dilema. A gente sabe que quando a mulher tem uma medida de 4 ou 5 milímetros e tem sangramento vaginal, isso já é suficiente para a gente prosseguir a investigação dela. Mas não há um consenso qual é o corte ideal, né? Qual é o cutoff da espessura endometrial nas mulheres assintomáticas. E a gente precisa discutir com o radiologista, discutir com o ginecologista oncológico, caso a gente seja apenas um ginecologista geral, não especializado na área, ou conversar com um oncologista clínico para que a gente possa definir a conduta para essas pacientes, né? Então, a gente começa a ver assim, né, o que acontece. Puxa, 8 milímetros, 3 milímetros, 12, você começa a ver a literatura, começa a aparecer um monte de coisa. A paciente é pré-menopausa, pós-menopausa, tem sangramento, tem TRH, não tem, toma tamoxifeno. Tudo isso passa na nossa cabeça quando a gente está avaliando uma paciente que tem um provável espessamento endometrial, porque a gente tem medo do risco de câncer. Então, quando a espessura do endométrio deve ser um alerta? Principalmente quando nas pacientes no pós-menopausa que não tem sangramento vaginal, uma medida de 8 a 11 milímetros, independente do fato dela fazer terapia hormonal ou não, o risco de câncer dela chega a 7% se o endométrio for maior ou igual a 11. Entretanto, se o endométrio for menor que 11, esse risco de câncer de endométrio é quase desprezível. Então, a gente precisa saber que as pacientes pós-menopausa que não sangram, se estão fazendo reposição hormonal ou se não estão, uma medida de até 11 milímetros parece não ser um fator de risco importante para essa paciente e a gente poderia fazer uma conduta expectante para ela. Aqui, nesse artigo, falando da medida até maior ou igual a 11, né, foi feito de 1990 a 2016, uma meta-análise com 289 estudos que englobou 4.700 mulheres. A prevalência de câncer de endométrio ou hiperplasia com atipias foi de 2,4% e o risco relativo com endométrio maior ou igual a 11 milímetros foi 2,59. Então, o risco de câncer ou hiperplasia com atipia é 2,6 vezes maior nas mulheres que têm endométrio acima de 11 milímetros. Então, 11 milímetros parece ser uma medida de corte para a gente ficar preocupado ou não, né? Eu sei que a maior parte de quem está assistindo aqui tem uma medida que 8 milímetros é o máximo, 9 estourando, mas isso não é uma medida que a gente encontra na literatura, é uma medida que acaba sendo discutida, conversada, mas na literatura não tem um consenso quanto a isso, né? É realmente um dilema a gente saber o que fazer com o endométrio espessado nas mulheres assintomáticas. Se a gente for pegar o sistema de saúde do Reino Unido, né, eles têm protocolo para tudo, principalmente porque lá quem faz o acompanhamento das mulheres na unidade básica de saúde do Reino Unido é o médico da família. Elas não marcam consulta com o ginecologista, elas vão fazer seus exames de rotina com o médico da família. Então, o que que acontece? Eles têm protocolo. Se a mulher tem sangramento, se a mulher é assintomática, né? E o que que fala esse protocolo? Qualquer sangramento pós-menopausa, essa mulher vai ser encaminhada para uma via que eles chamam de 2 semanas de espera, que é para as pacientes suspeitas de câncer. Eles estão discutindo essa via de 2 semanas porque eles falam que apenas 13% das pacientes que foram para essa via têm câncer e que essas pacientes com câncer acabam tendo um retardo no diagnóstico, porque os outros 80% que estão lá para ser investigados têm doenças benignas, mas ainda continua assim, né? E se a paciente não tem história de sangramento pós-menopausa, mas tem o espessamento endometrial entre 5 e 10 milímetros, eles assumem que o risco de malignidade é menor do que 0,02%.
né? Então, o médico da família vai conversar com a paciente e explicar para ela que não é urgente, né? Vai ter que dizer para ela que ela não tem necessidade de fazer nada com esse endométrio, né? Agora, se a paciente tem um espessamento maior do que 10 milímetros, olha que interessante, ela vai para o ginecologista para fazer uma esteroscopia urgente, porque eles consideram que o risco de malignidade é 6%. A gente tinha visto que no slide anterior que maior ou igual a 11, o risco era de 7%. Aqui eles consideram que 10 já tem um risco de 6%. Essa paciente vai direto para a esteroscopia. Ela não vai para fila de espera de 2 semanas, ela passa direto para um outro canal, que é o canal da esteroscopia. Então, aqui a gente tem o fluxograma. Pacientes assintomáticas, pós-menopausa, com endométrio ou pólipo menor que 10 milímetros, né? Ela vai ser questionada pelo ultrassonografista a respeito de sangramento pós-menopausa. Se ela for assintomática, né, ela vai ser liberada e se tiver qualquer sangramento, ela vai ser referenciada para a fila de 2 semanas. Se o ultrassonografista conversa com ela e ela é sintomática, ou seja, ela já sangrou alguma vez, ela é encaminhada pelo próprio ultrassonografista para a fila de 2 semanas de espera. E se a paciente é assintomática, pós-menopausa, tem pólipo ou espessamento endometrial maior ou igual a 10 milímetros, né? Eles perguntam realmente sobre sangramento. Se ela não teve sangramento, né? Se ela está assintomática, ela vai para a fila de esteroscopia de urgência. Se ela está com sangramento, ela vai para a fila de 2 semanas de espera. Então, para eles, o sangramento vaginal, independente praticamente da medida do endométrio, vai levar essa paciente para uma fila de espera de 2 semanas para afastar a possibilidade de câncer. Se ela tem um espessamento maior ou igual a 10, ela vai direto para esteroscopia. Esse protocolo britânico ele foi avaliado no final de 2024 e a próxima avaliação é só no final de 2026, ou seja, para o ano de 25 e o ano inteiro de 26 está valendo isso. Eles não mudaram, era a mesma coisa que estava no protocolo de 22 a 24. Esse aqui é um protocolo canadense, né, que fala do espessamento assintomático nas mulheres pós-menopausa. O que que eles falam? Que o espessamento assintomático maior que 5 milímetros é encontrado em 3 a 15% das mulheres pós-menopausa, né, dependendo da população que está sendo estudada. 90% das mulheres pós-menopausa que têm câncer de endométrio, elas apresentam sangramento, né? E a gente não pode esquecer que 85% dos casos de câncer de endométrio acometem após menopausa, só 15% dos casos são antes da menopausa. Quando a mulher, no pós-menopausa, ela não tem sangramento e ela tem um endométrio menor que 11, eles consideram que o risco de câncer é aproximadamente 1%. Então, essa mulher não vai ser investigada. Quando você tem uma biópsia endometrial, né, você tem que ter um tecido adequado, tem que ser obtido um tecido abundante. Uma biópsia por esteroscopia tem um material de 2, 3 milímetros, às vezes um aspirado endometrial é muito melhor, tem muito mais quantidade para você fazer o diagnóstico, que o patologista prefere, né? Aqui são indicações de como fazer biópsia, né? Mulheres que tomam terapia hormonal de forma contínua combinada, sem sangramento, não precisa fazer screening com ultrassom, ou seja, eles também não consideram que o ultrassom é uma forma de rastreio do câncer de endométrio. Continuando com a pergunta, qual é a espessura do endométrio? Para as pacientes que tiveram sangramento vaginal, se ela tiver 5 milímetros de endométrio, independente do fato dela estar fazendo terapia hormonal ou não, o risco de câncer de endométrio nessas pacientes com mais de 5 milímetros é de 7%. E menor que 5 milímetros também é muito baixo. Então, 5 milímetros é quase que um consenso na literatura, né? A gente vai encontrar alguns lugares falando 4, mas a maioria fica com essa medida de 5 milímetros. Mas isso é igual para todo mundo? Esse estudo aqui, né, que avalia mulheres
pretas, ele avalia que elas precisam de um corte de espessura endometrial menor que as mulheres não pretas. Por quê? Porque elas têm diferenças no seu organismo, elas têm um endométrio, tem mais mioma, elas têm medidas diferentes. Se a gente considerar as mesmas medidas, a gente vai estar perdendo pacientes com câncer de endométrio nesse diagnóstico, né? Este outro estudo também, né, falando do impacto dos fibroides, né, nas pacientes negras americanas, então ele fala que a medida de corte de 4 milímetros ou mais parece ser o gatilho para diagnóstico de câncer de endométrio nessas pacientes, né? Porque mais, se formos ver, né, mais de 50% dos casos podem ser perdidos se a gente não utilizar essa medida de corte, e elas têm 8 vezes mais frequência de falso negativos, né? Então, a gente tem que saber etnia da paciente, tem que saber fase de ciclo menstrual, saber se é pré-menopausa, pós-menopausa. A gente tem uma série de fatores para avaliar se a paciente tem um espessamento e se ela precisa de investigação ou não. E nas pacientes que usam tamoxifeno, a gente sabe que o risco de câncer na literatura varia de 1,25 a 2,53, ou seja, aumenta para quem faz tamoxifeno, mas não é um aumento assim, que é um consenso na literatura. A outra coisa que se fala também é que o risco se estende até 5 anos após o término do uso do tamoxifeno. Então, não é acabou de tomar tamoxifeno, acabou o risco da paciente. Esse risco continua. O risco de câncer, ele é muito semelhante com dose de 20 miligramas ou 40 miligramas. Até um tempo atrás se questionava que 40 miligramas o risco seria maior, mas não foi comprovado isso, parece que o risco é o mesmo. Mas é importante porque o benefício para as pacientes com câncer de mama é muito grande quando elas fazem uso do tamoxifeno. A incidência de metástases nessa paciente cai de maneira abrupta. Então, é muito importante que elas façam uso do tamoxifeno. E o risco de câncer acaba sendo secundário nesses casos. Então, para a gente saber, pacientes que fazem uso de tamoxifeno, né? O crescimento do endométrio, para quem usa tamoxifeno, é mais ou menos 0,75 milímetros ao ano. Então, após 5 anos, a média do endométrio vai ser igual a 12 milímetros nas pacientes que fazem uso de tamoxifeno. E quando elas param de usar tamoxifeno, essa regressão é de 1,27 milímetros ao ano. Ou seja, leva 5 anos para chegar em 12 e vai levar uns 3 para voltar ao normal. Então, as pacientes que estão em uso de tamoxifeno, mas não apresentam sangramento, principalmente após 5 anos de uso, a média é 12 milímetros. E a gente não deve se preocupar com essas pacientes em uso de tamoxifeno, porque o risco delas com 12 milímetros não é aumentado. Entretanto, quando a paciente com o tamoxifeno tem sangramento e o endométrio mede mais de 6 milímetros, a gente precisa investigar essa paciente, né? E a gente vai achar que o risco dela ter câncer por causa do tamoxifeno vai girar em torno de 1%, mas a gente acaba investigando. Então, é importante o quê? A gente saber que a combinação do sangramento uterino anormal com endométrio maior que 5 milímetros tem 92% de sensibilidade e tem 57% de especificidade para o câncer de endométrio. Então, é uma coisa muito boa. Sangrou, fez ultrassom mais de 5 milímetros, 92% de sensibilidade. Então, a gente tem que continuar investigando essa paciente. E o que que o ACOG, né, que é o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, ele fala, né, a respeito do ultrassom transvaginal e do sangramento pós-menopausa? Ele coloca que se a paciente tem um eco endometrial maior que 4 milímetros e é sintomática, nós devemos prosseguir a investigação dessa paciente. Eco maior que 4 em paciente assintomática não necessita de investigação. Porém, a gente deve considerar os fatores de risco associados para essa paciente, mas a grande maioria não vai precisar de nada. Pacientes que têm ecoendometrial de 3 menor ou igual a 3 milímetros, têm sangramento persistente ou recorrente, essas pacientes devem ser investigadas. Então, mesmo que a paciente tenha um eco pequeno,
mas tem um sangramento persistente ou recorrente, a gente tem que continuar a investigação, né? E quando você não consegue fazer a medida endometrial em pacientes que estão sangrando, você deve fazer a investigação dessas mulheres também. Tem diferença entre os tipos de ultrassom? Tem ultrassom 2D, 3D, tem histerossonografia salina, com gel, são vários tipos diferentes, porém, todos eles têm mais ou menos a mesma medida do espessamento endometrial ou do eco endometrial. Não há uma diferença grande, não há variação grande na medida por esses métodos. E a ressonância magnética na avaliação do endométrio? Ela é importante? O papel principal da ressonância é no estadiamento do câncer do colo. Se você conversar com o radiologista, ele vai falar assim: eu prefiro fazer o exame antes da biópsia, porque eu tenho um endométrio virgem de manipulação que eu posso avaliar melhor. Porém, ela é importante no estadiamento quando a gente tem o diagnóstico de câncer, porque a ressonância, né, ela é um exame de imagem, ela vai sugerir. E um ultrassom bem feito, ele também é importante e também dá dados tão bons quanto a ressonância. A ressonância vai ser melhor para avaliar linfonodos nessa paciente, né? Então, ela é mais sensível que o ultrassom ou tomografia, talvez para avaliar a invasão do meiométrio, principalmente quando é superficial, e para ver o tumor além do útero, porque o ultrassom pode não ter essa acurácia toda. E quais são os métodos diagnósticos que a gente tem para confirmar esse diagnóstico histológico do endométrio? Nós temos a biópsia endometrial, a curetagem uterina e a esteroscopia. A biópsia endometrial nos trabalhos vem como Pipelle, né? É uma sonda que você introduz dentro do útero, vai fazendo movimentos giratórios 180 graus para cada lado, entra e sai, tenta fazer a aspiração de toda a cavidade. Ele não requer anestesia, tem 80 a 100% de material adequado, 98% de especificidade, e a literatura fala que ele faz diagnóstico de 68 a 92% dos casos de câncer de endométrio. Isso aqui é o que a gente pode chamar de Pipelle tupiniquim, que aqui no Brasil a gente pode fazer. Se você tem uma seringa no ambulatório, tem uma sonda uretral 6, 8, 4, e a paciente está sangrando, se ela sangra, o canal endocervical e o orifício estão pérvios. Então você consegue introduzir essa sonda, consegue fazer aspirado, sempre lembrando que a pressão é inversamente proporcional ao diâmetro da seringa, então é melhor usar seringas menores, mas qualquer seringa serve. Você vai fazer a mesma coisa que o Pipelle, entrar e sair com essa sonda, girar para um lado e para o outro e tentar fazer um bom aspirado dessa cavidade endometrial. Uma outra coisa mais antiga, mas que ainda existe nos ambulatórios de ginecologia em vários locais, é a cureta para biópsia, né, de Novak. É uma cureta rígida com abertura lateral, ela é serrilhada, você aspira e raspa e tenta tirar fragmentos de endométrio para anatomopatológico. A curetagem uterina. A curetagem uterina, ela tem resultado semelhante à Pipelle. Ela chega a fazer 89% de diagnóstico dos casos de câncer de endométrio, mas ela tem um problema, ela requer anestesia. E a complicação principal dela é perfuração, e muitas vezes a perfuração numa curetagem pode levar à lesão de alça, né, exteriorização de alças pela cavidade uterina e vaginal, então é mais complicado, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, né? Mas ela é um excelente método diagnóstico. Tanto o aspirado como a curetagem, a gente precisa pensar o seguinte: nós moramos num país que é extremamente dispara, né? Ele tem locais como a nossa faculdade, que consegue fazer uma esteroscopia rapidamente, e no HC uma esteroscopia leva de 6 a 12 meses para ser realizada, né? No HC a paciente consegue ser operada na maior parte dos casos de câncer de endométrio por laparoscopia ou até mesmo por robótica com pesquisa de sentinela com indocianina verde. E aqui, infelizmente, no nosso serviço, a gente faz a maioria dos casos de câncer de endométrio por laparotomia. Então, as discrepâncias ocorrem. Então, não pode perder tempo. A gente sabe que quanto mais tempo essa paciente demora para ter diagnóstico, pior o prognóstico. Então, a gente não pode deixar de usar
aspiração endometrial e não pode deixar de usar a curetagem uterina. Pela literatura, nós temos também que o diagnóstico da esteroscopia com biópsia tem uma sensibilidade de 54 a 86%. Ela faz diagnóstico de 92 a 96% dos casos de câncer de endométrio, que é muito semelhante ao que o PIPELLE faz, né? A principal complicação também é a perfuração, né? Então, o que que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que é o seguinte, mais do que é, o eco endometrial, a medida do eco endometrial, o mais importante é sangramento. Se ele é persistente nas mulheres na pré-menopausa, se ele ocorre na paciente no pós-menopausa, se ele é recorrente, como que é muito mais o sangramento que vai indicar uma avaliação endometrial do que o próprio eco endometrial. Nas mulheres pré-menopausadas, o eco endometrial de até 16 milímetros, se ela for assintomática, nós vamos ter uma conduta expectante. A gente não precisa fazer nenhum procedimento invasivo nessa paciente. A gente pode acompanhar essa mulher, repetir o ultrassom depois de alguns meses para ver como que está evoluindo. Se ela é pré-menopausa e sintomática, o que que é uma mulher pré-menopausa sintomática? Poxa, a mulher pré-menopáusica menstrua, sim, mas ela tem metrorragia, menorragia, ela sangra fora de hora, ela fica sangrando 50 dias seguidos. Você faz um ultrassom, ela tem um eco maior que 12. Você tem que prosseguir a investigação. A chance de câncer de endométrio é muito pequena, mas a gente precisa avaliar essa paciente. Se ela está no pós-menopausa, né, a gente viu que vários artigos mostraram 11 milímetros, mas eu adotei aqui a padronização, né, do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, que fala que menos de 10 milímetros assintomática, a conduta é expectante. Entretanto, se ela é pós-menopausa, sintomática, já sangrou e tem um endométrio maior ou igual a 4, a gente tem que prosseguir a investigação. E o fato dela usar tamoxifeno ou fazer terapia de reposição hormonal não precisa alterar a nossa conduta. A conduta é a mesma. E é importante que a gente não tenha tanto medo assim das medidas endometriais. Eu vejo que muito ginecologista fica, puxa, tá com 8 milímetros, devia ter só 6, então ela precisa fazer uma esteroscopia urgente. Não é assim, né? A paciente assintomática, independente da reposição hormonal, independente do uso de tamoxifeno, mesmo no pós-menopausa, ela pode ter um eco endometrial grande e se for menor do que 10, a gente só deve acompanhar essa paciente. Era isso aí que eu tinha para conversar e